Olá, lindezos e lindezas, tia Mayara tá aqui para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar aí do capítulo 16, sobre mitologia greco-romana. Então abram aí o livro na página do capítulo 16, a página 55. Na verdade, na página 54, já tem aí uma escultura, né? Que ficava assim, vocês devem lembrar, né, quando a gente fala de Grécia, a gente lembra muito daquelas construções que tem um triângulo em cima e tem aquelas colunas, né? Para quem conhece a história, a saga do Percy Jackson, né? E também, por exemplo, tem um desenho que eu assistia muito quando eu era pequeno que se chama Cavaleiros do Zodíaco, que ensinava muito sobre mitologia grega principalmente. Então, primeiro eu quero que vocês olhem essa escultura aí da página 54. Aí no meio tem a figura de Zeus. Zeus era um dos deuses, né? Porque quando a gente falar de Grécia e Roma, assim como no Egito, eles tinham vários deuses. Eles são o que a gente chama de politeístas. Politeístas é quem acredita em vários deuses, né? Monoteísta é o que, por exemplo, aqui no Brasil a maioria das pessoas são. As pessoas, quando são cristãs, elas acreditam em um único Deus, certo? Então são monoteístas. Poli não lembra muitos? Então, politeístas são vários deuses. Então, tanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, quanto na Grécia, quanto em Roma antiga, eles acreditavam em vários deuses. Então, são essas sociedades antigas, bem antigas, que a gente chama elas de politeístas. Tem culturas hoje em dia que são politeístas? Tem, tá bom? Mesmo hoje em dia, tem culturas politeístas e tem culturas monoteístas, tá bom? Nos povos antigos, a diferença é que a maioria era politeísta, né? Hoje eu acho que é o contrário. Eu acho que hoje em dia a maioria das culturas são monoteístas, tá bom? Mas é só pra gente entender o que é isso, o que é mitologia. O nome mito já lembra isso, ó, mitos, lendas, coisas, né, que estão mais no imaginário. Lembra que a gente falou na outra aula sobre Roma, sobre a lenda da criação de Roma, da fundação de Roma, que tinha o Rômulo e o Remo, que eles, diz a lenda, né, que eles eram herdeiros lá de um herói da Guerra de Troia. E aí eles, enfim, eles tinham aquele destino, né, foram abandonados para morrer, mas a loba foi lá e resgatou eles e amamentou eles, eles cresceram e viraram, né, figuras importantes lá e acabaram, né, Rômulo matou Remo, como eu falei para vocês, e acabou fundando a cidade de Roma. Bom, isso é uma lenda, como eu disse no vídeo anterior, né? Lenda é algo que pode ser que tenha um pouquinho de verdade, às vezes tem um pouquinho de verdade, alguma coisa que se baseou ali, mas no geral é uma história inventada, tá bom? E a mitologia é basicamente isso. É claro que tem heróis ali da história que foram reais, sim, tá? Mas às vezes os autores, eles acrescentavam algo a mais, entendeu? Para dar aquele tchan na história, né? Então, peraí. Antes de eu começar a falar, vamos seguir aqui pelo livro. Então, aqui tá falando, ó, a mitologia dos gregos e romanos, né? Aí aqui na página 56, ó, tá falando um pouquinho o que é mitologia greco-romana. Então tá falando ali, nada mais é que uma maneira como os antigos usavam, criavam histórias para explicar os acontecimentos. Porque, por exemplo, muita coisa que acontece hoje em dia, a gente hoje sabe que existe uma explicação. Antigamente não se sabia. Então, se caiu um raio, eles... meu Deus, o que é isso? Achavam que o deus do raio, do trovão, tinha ficado furioso e mandado aquele raio para a Terra, certo? Então, assim, tem muitos filmes que falam sobre a mitologia grega, porque a cultura grega ela se espalhou durante muito tempo pelo mundo, né? E acabou prevalecendo por muitas coisas, em relação a muitas coisas. Por isso que a gente acaba até hoje, né, lembrando, estudando e conhecendo várias coisas aí da mitologia grega, certo? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Zeus, Aquiles, Atena, né? São deuses. E o Hércules. Então, tem até filme, né? Tem um desenho animado do Hércules que é muito legal. Se vocês puderem ver,
É bem legal, fala sobre mitologia grega, tá bom? Agora, quando a gente fala assim, greco e romano, por quê? A Roma, quando ela começou a expandir o território dela, ela se adequou não, ela absorveu várias coisas da cultura grega. A principal diferença é a seguinte, o grego ele falava grego, certo? O romano antigo ele falava latim, não falava italiano não, porque vocês sabem que Roma é a capital da Itália, hoje lá se fala italiano. Mas eles falavam latim, tá? Na época. Então, a única diferença era essa. O grego, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, tá falando grego, quando a pessoa tá falando enrolado, tá falando algo que você não entende. Geralmente a gente usa essa expressão, fulano tá falando grego, né? Ou seja, não tô entendendo nada. Mas o grego foi uma língua que por muito tempo na antiguidade era a língua da maioria das pessoas. Quem estudava na antiguidade clássica, ele aprendia a falar grego. Assim como hoje em dia, para você, no mercado de hoje, digamos assim, o importante é a gente falar o quê? Inglês. Naquela época era o grego, tá? Depois é que o latim foi tomando lugar do grego, digamos assim, tá bom? E aí, já indo para a página 57, para a gente responder algumas perguntas, está falando assim, número 1. Ó. Quais histórias ou figuras da mitologia greco-romana você conhece? Descreva uma delas resumidamente. Então você vai lembrar aí, por exemplo, como eu falei daquele filme Percy Jackson, né, que é filme, também são livros. Tem também, por exemplo, quem gosta de jogo aí, é aquele jogo God of War, né, que tem o Kratos. O Kratos, ele era um semideus espartano. Esparta não era uma polis grega? Então, todas as polis gregas, aquele filme 300, tem um monte de filme, um monte de jogos que vai falar sobre isso. Tá? Eu acho que tem até um novo agora do Assassin's Creed, que também fala lá da época de Grécia e Roma, tá? Enfim, tem esse desenho que eu falei pra vocês, se vocês tiverem curiosidade pra ver, se chama Cavaleiros do Zodíaco, é muito legal. Inclusive a mocinha do desenho era Atena, né? Ela era a reencarnação da deusa Atena, que era a deusa da sabedoria. Aí você tem o Zeus, que era o principal dos deuses lá da Grécia, né, e tal. E quando os romanos, né, o nome dos deuses deles eram em latim, o nome dos deuses gregos era em grego. E aí, quando eles fazem essa correspondência, muitos dos deuses gregos vão ter nomes do que a gente conhece hoje como os planetas, né? Então, Marte é um deus romano, Netuno é um deus romano, Netuno é o equivalente ao Poseidon. Poseidon grego era o deus dos mares, era quem controlava os mares. Porque lembra que eu falei para vocês que eles queriam explicar. Ah, caramba, teve uma onda enorme aqui, derrubou o barco do pessoal que estava indo descobrir uma área lá ou dominar uma outra ilha. E aí, o que eles não sabiam que isso era um fenômeno natural. Então, muitas vezes, eles atribuíam isso ao Deus. Olha, o Poseidon que ficou chateado com a gente. E uma característica muito interessante dos deuses greco-romanos é que eles tinham características iguais a gente. Então, eles sentiam raiva, eles sentiam inveja, eles sentiam ira, eles sentiam, enfim, tudo que um ser humano sente, ele também sente. Então, esses deuses deles tinham características muito humanas, né? Enfim, e também muitos se relacionavam com pessoas mortais, digamos assim, porque os deuses deles eram imortais, né? Mas se relacionavam com pessoas mortais, e daí surgiam os semideuses. Então, semideus era aquele que era filho de um deus com uma pessoa normal, certo? Então, isso vai acontecer muito aí na mitologia greco-romana. Então, vamos lá responder a número 1. Quais histórias ou figuras da mitologia greco-romana você conhece? Então, você vai lembrar aí de alguma que você conhece. Por exemplo, quem viu aquele filme Troia, que fala do Aquiles, o Aquiles é um semideus grego, né? Ele é filho de um deus com uma mortal. Então, você pode falar sobre ele. Aquiles era um deus grego, semideus grego, e lá. Eu lembro ele do filme de Troia, ou então eu lembro, sei lá, do Poseidon, que era o pai do Percy Jackson lá do filme e tal, e que ele cuidava dos mares e dos oceanos. Vocês é que vão colocar o que vocês lembram. Ah, professora, eu não lembro de nenhum, então você vai colocar ali
Ah, eu não conheço nenhum deus grego, tá? Número 2. Você acha que essa história tinha algum significado para o povo que a criou? Devia ter, né? Toda história que a gente cria tem que ter algum significado. De que forma ela ajudava os gregos e romanos a interpretar o mundo em que viviam? Como eu falei, tinha coisa que eles não sabiam como é que se dava, e aí eles falavam isso. Olha, não, foi o deus tal que fez isso, né? Enfim. Então era uma maneira de explicar algum fenômeno, que às vezes era um fenômeno natural, mas que eles não sabiam explicar, então eles atribuíam isso a um deus, por exemplo. Aí aqui tá falando na página 58, tá falando um pouquinho sobre o que eu falei para vocês dos politeístas. Politeístas são aqueles povos, aquelas comunidades, aquelas sociedades que acreditam em vários deuses, tá? Nessa parte aí a gente vai grifar os 2 primeiros parágrafos, tá bom? Os 2 primeiros aí. Outra coisa aí que tá falando é o que eu já comentei também, olha. Eles eram antropomórficos. Não precisa ter medo dessas palavras não, que eu não vou cobrar essas palavras de vocês, tá bom? É aquilo que eu falei, de ter características humanas e características de deuses. Ai, o deus Apolo voa, né? O humano voa? Não. Mas o deus Apolo, enfim, é bonito. O humano é bonito? Pode ser bonito, pode ser feio. Então, tem características de deuses e tem características de humanos. Ah, o Apolo pode sentir raiva de alguém, querer, né, dar-lhe um soco? Pode, porque, embora ele seja um deus, ele tem características humanas, tá bom? Então, grifa esses 2 parágrafos na página 58. E na página 61, a gente vai grifar o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo até o universo, tá? Então, o primeiro parágrafo todo e aqui o segundo parágrafo até o universo. O que tá falando aí? Exatamente aquilo que eu já falei. Eles usavam essas histórias para explicar a origem das coisas. Como é que surgiu a vida, como é que surgiu as coisas, o universo, né? A origem do universo, como que certas coisas aconteciam, tá? Aí vamos lá na questão 3. Sobre a mitologia grega, marque V para verdadeiro e F para falso. Os deuses gregos eram muito poderosos, porém mortais? Não, eu já acabei de falar que eles eram imortais. Eles eram imortais. Aliás, essa era a principal diferença entre os deuses e os humanos, certo? Para eles, a característica que mais diferenciava um do outro era que eles eram imortais. Ah, se um voava, se tinha o poder enfim, de se materializar, de aparecer, sumir aqui, aparecer lá, teletransporte e tudo mais, eles achavam que era porque eles eram imortais. Porque com o tempo, se o ser humano não morresse, ele ia um dia aprender a fazer aquilo também. Então a principal característica que separa o mortal, o ser humano dos deuses, né, para eles, era essa característica de ser imortal. Então essa aqui é falsa. Letra B. Os deuses gregos eram humanos perfeitos, pois não possuíam sentimentos mesquinhos como ódio, vingança, inveja? Falsa também. Falei que eles eram imortais, mas tinham esses sentimentos também, igual o ser humano tem. Então, letra B também é falsa. Letra C. Muitas obras da literatura e das artes de todos os tempos se inspiraram em histórias da mitologia grega? Verdadeiro, acabei de citar para vocês vários filmes que eu falei aqui, ó. Troia, tem o filme Alexandre, tem o filme 300, tem o Percy Jackson, tem jogos, né? Então, continua até hoje, tá? Até hoje. Lá no futuro também vão fazer filmes baseados lá nas histórias dos antigos deuses. Então a letra C é verdadeira. Letra D. Mitos e deuses não se relacionavam com crenças religiosas na antiguidade? Falso. Os mitos e os deuses era justamente o que baseava a religião deles. A religião deles era exatamente essa, era adorar esses deuses aí. Então eles construíam templos para esses deuses, eles faziam sacrifícios de animais para esses deuses, entendeu? Faziam promessas, enfim. A religião deles era baseada nesses deuses aí. Então a letra D é falsa. Letra E. Aos cultos populares e à religiosidade greco-romana damos o nome de mitologia. Exatamente. Então, o que é mitologia? Cultos populares e religião greco-romana, tá bom? Então, isso que é mitologia. Então, ficou falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Aí, beleza. Aí, quando a gente fala de
religião romana. Lembra que eu falei que os nomes mudavam, mas basicamente o Deus era o mesmo, né? Os nomes mudavam. Por exemplo, mesmo que eu falar assim, Jesus Cristo e Jesus Christ. Ó, eu tô falando Jesus Cristo em português, tô falando Jesus Christ em inglês. Não é a mesma pessoa? É, tá bom? Então, é basicamente isso aí, tá? Os deuses gregos e os deuses romanos, eles eram muito parecidos, mudavam de nome. Por exemplo, Afrodite, que era a deusa da beleza para os gregos, ela se chamava Vênus para os romanos, certo? Então tem essas pequenas diferenças aí. Aí na página 62 tem inclusive isso, ó. Tem um quadro aí, ó. Deus romano, Deus grego e a característica. Quem tiver curiosidade para estudar, aprender mais sobre isso aí, ó, tem, tá vendo? Tem as referências. Olha o que eu acabei de falar, ó. Vênus, deusa romana, deusa grega se chamava Afrodite, deusa do amor e da beleza. Então, é a mesma deusa, digamos assim, tá? Quase a mesma. Ali o que eu falei, ó, de Netuno e Poseidon, deus dos mares, tá? Então tinha isso. Ah, e uma coisa que vocês com certeza vão notar olhando esse quadrinho aí, ó. A gente tem vários deuses romanos, ó. Júpiter, Vênus, Netuno, Plutão, Marte, Mercúrio. Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Olha só. Os astrônomos, quando foram descobrindo os planetas, eles deram o nome dos deuses romanos. Então, o nome dos deuses romanos veio primeiro, tá? Não é que aquele deus se chama o nome do planeta. Não, o planeta é que ganhou o nome do deus romano. Porque na época que essas descobertas foram feitas, o Império Romano e a religião romana, ela estava, né, bombando, digamos assim, pelo mundo ocidental, principalmente, né, o mundo conhecido, digamos assim, naquela época. Então você imagina, um estudioso, um cientista da época, um matemático, um filósofo, porque na verdade nessa época meio que o cara, quando era inteligente, ele tratava de todos esses assuntos, né? Ele era astrônomo, matemático, filósofo, escritor, e muitas vezes ele fazia tudo ao mesmo tempo, né? E a gente pode citar inclusive o Pitágoras como exemplo. Vocês vão estudar Pitágoras em matemática, vocês também vão estudar Pitágoras em história, vocês também vão estudar Pitágoras em filosofia, tá? Então, assim, ele era grego. Então, os planetas iam sendo descobertos. Ai, meu Deus, descobri um planeta aqui, próximo. Qual o nome que eu vou dar pra ele? Ele parece ser meio vermelho. Ah, vou dar o nome de Marte. Por quê? Marte é o deus da guerra. Guerra, lembra que sangue, violência, né? Vermelho e tal. Então, vamos homenagear esse planeta aí. Vamos homenagear esse deus aí com, né, dando o nome aí do planeta, o nome dele, né? Enfim. Continuando aí, a gente tem a questão número 4. Questão número 4 é aquela questão que você tem que marcar as verdadeiras e depois dar a soma no finalzinho. Uma questão que eu sei que vocês estão meio... não estão muito adaptados em fazer, né? Mas olha só, é só marcar verdadeiro ou falso. É como se fosse verdadeiro ou falso. Depois você vai somar o número ali correspondente às questões verdadeiras. Então vamos lá. 1. Na concepção religiosa romana, os deuses habitavam o Monte Olimpo e de lá decidiam sobre bênçãos e castigos que seriam aplicados aos mortais. Essa é falsa, porque eu ainda não falei sobre isso. Mas os deuses gregos, eles achavam, tinha um monte lá na Grécia, que se chama Monte Olimpo, muito alto, né? Então eles olhavam para aquele monte e falavam assim, é lá que os deuses vivem, né? Então eles ficam de lá olhando tudo. Então isso era uma crença dos gregos, não tem nada a ver com os romanos. Monte Olimpo era um monte lá na Grécia que as pessoas acreditavam, os antigos gregos acreditavam que os deuses ficavam de lá olhando, tá? Olhando e tomando conta de tudo que acontece aí na Terra. Bom, então a 1 a gente já sabe que é falso. A 2, entre os principais deuses greco-romanos estavam Júpiter, deus do amor, Afrodite, deusa da beleza. Não, eu falei deusa da beleza, aqui tá escrito deusa da sabedoria. Poseidon, deus da agricultura, e Apolo, pai de todo Deus. Mentira. Júpiter, deus do amor? Não. Deus do amor é Afrodite. Afrodite, deusa da sabedoria, não é Atenas. Atenas é a deusa da sabedoria. Enfim, já tá errado aí
e o pai de todos os deuses não era Apolo, era Zeus. Então, isso aqui tá errado, tá bom? A 2 também aqui tá errado. Vamos lá. A 3. 3 não, aqui tá 4. Enfim. Religião romana, assim como a grega, era politeísta. Apesar disso, existiam inúmeras diferenças e particularidades entre ambos. Verdadeiro, tá certo isso daí. Na religião grega, cada entidade divina estava diretamente vinculada a uma força da natureza, como o mar e a lua, e a um sentimento humano. Show, também está correto isso daí. A outra. Na origem, a mitologia greco-romana tem sua visão de mundo associada a uma perspectiva fortemente religiosa. Isso aí. A mitologia foi criada exatamente para atender essa coisa da religiosidade. Então, estão corretas as 3 últimas. Aí, como é que a gente faz, ó? A gente vai somar a pontuação das 3 últimas e colocar aqui no quadradinho. Então, vai lá. 16 com 4, 20 com 8, 28. Então, você tem que colocar aqui 28, entendeu? É assim que faz esse tipo de questão. Então, continuando, ó. Heróis, criaturas e histórias. Então, a gente tem várias histórias, várias histórias aí sobre esses deuses. Heróis, criaturas, aí vai aparecer algumas criaturas, né? Ciclopes, enfim, Medusa. Vocês já ouviram falar da Medusa? Era aquela mulher que tinha a cabeça cheia de serpente. Então, tudo isso vai aparecer. O Kraken, aquele bicho que vivia dentro d'água, né? O Minotauro. Essa coisa de ter criaturas, de ter deuses que tem característica de animal, de pessoa misturado e tal, isso também acontece nas civilizações lá do Egito e da Mesopotâmia, certo? Então, essas 4 principais civilizações que a gente estuda, principalmente no 6º ano, que é o quê? Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Eles têm características em comum. Por exemplo, a religião deles era sempre politeísta, acreditavam em vários deuses. Alguns desses deuses tinham características de homem que eu digo do ser humano, e de animais. Então, são seres híbridos, são seres misturados. Essa característica tem um nome grande e difícil, que é antroposomorfismo, mas eu não vou cobrar esse nome de vocês, não. Eu vou cobrar quando vocês estiverem lá no 1º ano, tá bom? Enfim, continuando. Aí a gente tem, aqui ó, acabei de falar dela, coincidência. Medusa, né? Então tem a lenda da Medusa, né? E o Perseu, que foi o herói que cortou a cabeça da Medusa fora e matou Medusa, né? Enfim, aí aqui a gente tem aqui, você é o historiador, não precisa fazer, e as atividades, tá? Então, baseado em tudo isso que eu falei pra vocês e nas partes que a gente grifou no livro, vocês vão tentar fazer agora essas atividades, tá? Uma coisa importante também é a gente grifar a síntese do capítulo, tá? Então, a síntese da página 71 vocês vão ter que grifar. E leiam ela antes de fazer as atividades, tá bom? Vocês vão fazer as atividades agora e ao final do dia eu vou colocar o gabarito aí pra vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês e vejo vocês na próxima aula. Ah, só mais uma coisinha antes, eu achei essa imagem, olha que legal, tá vendo? Essa imagem aqui tem vários deuses aí, ó. Zeus, Hera, que era a esposa de Zeus, Ares, Poseidon, Ártemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefestos, Heracles, Hermes e Hestia. Todos esses deuses aí são deuses gregos. Se vocês quiserem, eu vou deixar essa imagem aí na atividade. Se vocês quiserem fazer um desenho desse aí, ó, Titia Maiara vai gostar.